Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos em mais uma postagem do canal Esquerda Autocrítica, sempre pedindo para nos ajudar a aumentar o nosso alcance. Você já curtiu este vídeo? É importante para nós. Hoje vamos mostrar que o Lula quer mais o papel de líder mundial do que o de presidente da República. Lula dá sinais de que está usando esta nova gestão para turbinar a sua imagem como estadista, acreditando que conseguiu fazer o que queria nas gestões anteriores. Portador de uma secreta doença grave que lhe pode tirar a vida a qualquer momento, Lula quer mesmo é consagrar a sua imagem, colocar seu nome na história política do Brasil, quer ser reconhecido como poderoso estadista. Portanto, se demonstra muito mais empenhado em cuidar de sua imagem do que em governar o país. Até porque acredita que o que tinha que fazer como presidente está feito, através de seus programas de governo assistencialistas e paliativos. Por isso que Lula faz questão de viajar, de preferência para situações onde possa ser protagonista, onde possa retornar ao Brasil admirado como um herói. Você conhece a síndrome do herói astronauta? Não? Vamos falar um pouco desta síndrome aqui, pois é muito comum entre os artistas popularescos brasileiros, e agora Lula usa do mesmo artifício para anabolizar a sua já superestimada imagem. A síndrome do herói astronauta é quando um artista brasileiro vai ao exterior, não para ser reconhecido por lá, mas para fingir falso sucesso internacional, difundindo o falso reconhecimento através da mídia brasileira, enganando os fãs do tal artista, que pensam que ele está sendo muito popular no exterior. Isso faz com que o tal artista retorne ao Brasil com a fama turbinada, sendo recebido como um mega-astro internacional, como uma espécie de herói. Como um astronauta retornando à Terra após o importante feito de se conhecer um novo planeta, ou simplesmente de voar no espaço. Querem exemplos? O sertanejo Michel Teló foi o caso mais conhecido da síndrome do herói astronauta. Com a cantora Anitta acontece a mesma coisa. Ivete Sangalo apelou para um show fake, alugando o Madison Square Garden para fazer uma apresentação particular para convidados, enganando seus fãs, que pensaram que ela estava fazendo show para multidões de estadunidenses. Funkeiros vivem forjando sucesso internacional, cantando para brasileiros em botecos fuleiros nas periferias de outros países. Todos, quando fazem sucesso, é de forma medíocre, geralmente concentrados em uma única bolha cultural. Na boa, serve mais para alegrar fechadíssimas colônias de brasileiros. Desta vez, Lula quer experimentar a mesma coisa na política. Lula também quer ser um herói astronauta. Lulistas que vivem no mundo da Lua já o consideram o maior líder mundial da atualidade. Acreditam que os maiores líderes mundiais estavam esperando a posse de Lula para fazer a política mundial começar a avançar. Acham que o mundo depende de Lula. Agora, os fãs de Lula querem algo para esfregar nas caras dos realistas que discordam da fama de Lula como um poderoso líder mundial. Coitados! Trancafiados na bolha de esquerda para lulistas, a realidade ainda é uma utopia. Lamentável. Lembram quando Lula foi capa na Time? Quando lulistas comemoraram como se fosse a conquista de um prêmio. Isso aconteceu quando a ONU finalmente reconheceu a inviabilidade das denúncias falsas feitas contra o petista e exigiu respostas a isso. Em seguida, a famosa e consagrada revista citada neste parágrafo fez uma entrevista com ele e o colocou na capa. Nada demais. Só que os esquerdistas comemoraram como a conquista de um prêmio e uma garantia de vitória eleitoral, ainda antes da realização das eleições na época. Patético. Houve uma histeria enorme, bastante enlouquecida, que foi reforçada pela declaração do ator Mark Hamill, famoso por ter sido Luke Skywalker de Guerra nas Estrelas, que possivelmente viu a capa da Time falando a favor de Lula. O fato aconteceu justamente durante o Star Wars Day, uma coincidência que empolgou ainda mais os já histéricos lulistas. O clima de histeria aumentou tanto que os fãs de Lula o consideraram eleito só por este reconhecimento, transformando o petista em maior líder da política mundial, admirado até por atores internacionais. O empenho de Lula em ser reconhecido internacionalmente é tanto, que ele quis porque quis se intrometer na guerra da Ucrânia, propondo uma solução de paz. Solução que foi rejeitada por ambos os presidentes da Rússia e da Ucrânia. Mesmo com a rejeição, Lula ainda sonha em ser o responsável pelo fim do conflito, para ser consagrado como estadista que evitou a Terceira Guerra Mundial. Lula quer este reconhecimento, que será muito bom para os lulistas. Isso dispensaria Lula de fazer onerosas e polêmicas melhorias para o Brasil, já que o reconhecimento internacional seria mais do que suficiente para consagrar a sua terceira gestão.
Lula tem escolhido participar de eventos onde possa se tornar protagonista ou, no máximo, um coprotagonista, mas nunca um coadjuvante. Figurante menos ainda. Preferiu eventos em que pudesse se expor de uma maneira bem ostensiva, dando a entender aos lulistas de que a sua presença seria indispensável para o evento. Lula desistiu de ir para a coroação do rei Charles III, porque sabia que neste evento os holofotes não estariam em sua direção. Aí Lula não passaria de reles figurante. Mas ir à China, a Dubai. Vai até a reunião do G7 sendo um anão no meio dos gigantes da política internacional. Um anão bem arrogante, diga-se de passagem. Esta histeria é uma tolice, pois tendo 2 mandatos como presidente, é natural que Lula fosse famoso mundialmente. Mas o que não seria nada demais foi tratado como uma consagração histórica. Isso acabou agravando o clima de deslumbramento já dominante entre os esquerdistas. Essa histeria positiva prejudica Lula em sua gestão, e já influencia a personalidade do próprio petista. Lula está cada vez mais arrogante e começa a fazer promessas estratosféricas que a realidade atual do país não permitirá realizar, enganando seus próprios admiradores. Isso explica a ânsia de Lula de querer viajar para o exterior. Lula quer se consagrar. Lula quer morar sobre um pedestal. Quer que todos o louvem, que aplaudam de pé. Lula gosta de ser elogiado, amado e bajulado em excesso. Lula age não como um gestor, mas como um pop-star da política. Porém, o tiro pode sair pela culatra. Ele não governa o país. Preferiu requentar projetos sociais obsoletos. Ainda não nos livramos dos danos da gestão bolsonarista. Mesmo assim, Lula prefere viajar para o exterior para se fresquear para outras autoridades. Lula age como dono de uma casa em ruínas que, ao invés de arrumar, sai em busca de recursos para construir uma piscina de mármore. Uma bela e cara piscina de mármore a ornamentar uma montanha de entulhos. Mas isso é bom para acariciar o ego de Lula, não é? Lula quer ser grande e metido. Quer enfeitar o Brasil com pompa, mas não com qualidade. Projetos paliativos, priorização do lazer, migalhas para pobres e programas obsoletos relançados quando precisávamos de soluções inéditas. Além disso, Lula só quer viajar, viajar e viajar. E lá vem mais viagens para o molusco viajandão. Qual é? Se manca, Lula. Vossa Excelência, o Brasil está em frangalhos. E você preocupado em aparecer. Você é o Lula, não um pavão. Olha, isso vai ser cobrado no futuro. Caso Lula não governe este país, vai sair dessa gestão humilhado. Muita gente vai criticá-lo, muitas vezes de forma bem agressiva. Sua tão zelada imagem, sua atual prioridade, será severamente arranhada. Lula será marcado como o presidente que só quis viajar e nunca governar. Vai ser ruim para sua biografia. Nossa, será que Lula se esqueceu de seu povo? Lula não quer governar? Fomos todos enganados. Compramos um presidente e levamos um turista. Ora, Lula, desista destas viagens e vá governar o país. Não adianta o reconhecimento mundial se Lula abandona o país para o qual governa. Lula, se ligue. Não vai adiantar nada a ser consagrado pelo mundo, enquanto a população segue esquecida pelo gestor que ela ajudou a eleger. Quem tem que reconhecer Lula não é o mundo, é o seu povo. Lula, o seu trabalho como presidente será o seu melhor reconhecimento. Por isso, Lula, viajar é para turista, para desocupado. Lula, esqueça as viagens e vai trabalhar. Por hoje é só. Agradecemos a audiência. Até a próxima postagem. Um abraço a todos.